Acompanha com a gente aqui as notícias do Rede Verdade, uma entrevista com o deputado estadual Cabo Gilberto, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Fica comigo, Rede Verdade está no ar. Olá, muito boa tarde, minha Paraíba. É quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Estamos ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha aqui toda a programação da sua TV Arapuã. Eu desejo, eu espero que você esteja muito bem, de saúde, em paz, tranquilidade, seguindo e tentando aí superar os obstáculos desta vida. No programa de hoje eu converso com o deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, líder da oposição na Assembleia, está com o pensamento de disputar o mandato de deputado federal em 2022 e tem debate para trazer aqui também sobre a Paraíba. Mas antes da gente conversar aqui com o deputado Cabo Gilberto, até para poder ter ali uma noção dos temas que a gente vai tratar aqui também, vamos chamar Napoleão de Castro, lá de Brasília, capital federal, ele que traz sempre aí o que é que tem na agenda, principalmente do Congresso Nacional, tá? Desde ontem, né, votando todas as matérias das legislações eleitorais que devem alterar as eleições de 2022. Napoleão, muito boa tarde, querido, é com você. Grande Luiz Torres, meu abraço a você. Boa tarde à nossa equipe, aos nossos telespectadores nesta quinta-feira. A equipe Arapuã, na marca da exclusividade, volta aqui do Congresso Nacional, acompanhando os principais temas. Como a gente previa, né, Luiz? Eu falei durante essa semana da perspectiva de mudanças na lei eleitoral e ontem à noite nós tivemos, digamos, o primeiro capítulo decidido aqui pela Câmara Federal. A Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira o texto base da PEC da reforma eleitoral, proposta da Emenda Constitucional 125 de 2011. Foram 339 votos a favor e 123 contra. Os destaques que podem alterar o texto serão votados na sessão plenária de hoje. A votação da PEC em primeiro turno foi viabilizada após um acordo entre a maioria dos partidos sobre pontos polêmicos. Como parte do acordo, o plenário recusou por 333 votos a 149 o destaque e manteve no texto a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais de deputados e vereadores a partir das eleições do ano que vem. Pois é, essa matéria terá que passar no segundo turno hoje aqui na Câmara, Luiz, e também por 2 turnos no Senado da República. E o debate sobre voto impresso com o advento da urna eletrônica. No entender do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, esse é um assunto encerrado depois das decisões da Comissão Especial e também do plenário da Câmara. A Câmara se pronunciou a respeito disso numa deliberação de plenário em relação à proposta de emenda à Constituição, que foi rejeitada, ou seja, não aprovada pela Câmara dos Deputados. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Presidente Rodrigo Pacheco, agora há pouco, em entrevista coletiva aqui na capital brasileira. Quinta-feira, que tem essa votação de segundo turno importante nessa questão da reforma eleitoral e os trabalhos, a sequência, né, com o ex-ministro e líder do governo Ricardo Barros na CPI da pandemia. São os destaques desta quinta-feira, nesse início de tarde, de Brasília, Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muita mudança mesmo. Inclusive, já na sessão de hoje, essa sessão que Napoleão está aí apontando e indicando, já foi derrubada a questão do fim do segundo turno, manteve-se o segundo turno aí para as eleições para governador e para presidente da República. Passou a sugestão de alterar a data da posse do presidente e dos governadores, sempre no dia 1º de janeiro, né, do ano que se inicia aí após um mandato, e agora pode ir até o dia 6 de janeiro. Governadores até o dia 5, eles podem escolher tomar posse e definir a posse até o dia 5 de janeiro do ano seguinte e o presidente até o dia 6.
né? Então foram as mudanças que já foram aí registradas. Também caiu aquele monstrengo que estava sugerindo que você, eleitor, pudesse votar na próxima eleição em até 5 candidatos a presidente da República, isso mesmo. E aí ia somar para ver quem que teria mais votos. Isso também, essa proposta também caiu, segue o modelo que está em execução, em vigência. Deputado Cabo Gilberto, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade novamente. Muita mudança, muita discussão sobre as regras eleitorais. Você está satisfeito com o andar da carruagem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Luiz Torres, pelo convite, o Sistema Arapuã de Comunicação e o programa Rede Verdade. Observar que, infelizmente, o Congresso muda de opinião muito rapidamente. Teve a reforma eleitoral que valeu para as eleições de 2020 e já querem mudar novamente. Eu prefiro as regras que já estavam, todos já estavam sabendo. Distritão não é interessante para a democracia. Eu também não sou a favor da volta das coligações. Por quê? Porque a população vota em um determinado candidato e ajuda outro, que obviamente não tem o mesmo pensamento que a população quer. E não vai ter as defesas da pauta que a população quer. Então eu entendo que a volta das coligações também é um retrocesso. A discussão sobre o Distritão, que se calculou ali que pudesse passar o deputado mais votado. Você muda, na sua opinião, no seu projeto pessoal que você estava projetando para 2022? Ou seja, se o Distritão tivesse passado, você não ia ser candidato a deputado federal, com ele sendo rejeitado. Você agora está mais convicto disso? É uma possibilidade que temos, há uma pressão enorme de deputados federais, apoiadores do presidente, dos apoiadores aqui na capital, de todos os paraibanos e na Paraíba, que a gente tente uma vaga na Câmara Federal. Estaremos observando o que de fato vai ser modificado, porque tem segundo turno e a votação no Senado Federal para ser lei e vigorar a partir do próximo ano. Então, vamos aguardar para tomar as decisões. Agora, se fosse uma coisa ou outra, a gente ia ouvir a base para saber o que iríamos sair. Bom, deputado, nessa semana o debate lá na Câmara Federal sobre o voto impresso foi rejeitado ali, se imputou uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro, que estava defendendo isso muito claramente. Como é que você viu essa votação lá da Câmara Federal? O presidente chegou a dizer que quem votou contra o voto impresso é porque estava ali intimidado com as ameaças da justiça, tinha rabo preso com a justiça. O senhor concorda com essa tese? Foi por aí? Por isso que é importante, Luiz Torres, a todos que estão em casa, atentarem o que acontece com a classe política. Esse voto impresso já foi aprovado lá em 2015. Inclusive, a ex-presidenta vetou e um placar esmagador de 433 deputados e 56 senadores derrubou o veto. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que se comporta hoje como superpoder da República Brasileira, interferiu novamente no poder legislativo e tirou a validade do voto impresso. Seria as eleições mais transparentes. Eu não sei por que tanto cavalo de batalha com relação a isso. Enquanto a população passa uma dificuldade enorme com a pandemia, não queria aprovar o voto impresso em uma segunda vez, porque o STF foi lá e interferiu em 2015 com a decisão esmagadora do Congresso Nacional. Você acha que esse assunto morre, deputado, ou não? Não morre. A gente acompanhou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo, olha, não vem mais para o Senado, a Câmara resolveu isso. Você acha que esse assunto ainda será debatido por vocês? Não só por mim, mas pela sociedade brasileira, que a grande maioria quer transparência nas eleições. O povo quer transparência. Por que não ter transparências? São várias denúncias com relação às urnas eletrônicas, inclusive com o próprio inquérito do Superior Tribunal Eleitoral, feito pela Polícia Federal lá atrás, onde o presidente nem sequer é presidente ainda. Então, se teve alteração no resultado, não foi provado. Mas que teve, os hackers invadiram o sistema, sim. Você teme retaliação por parte da Justiça, do STF, do Tribunal Superior Eleitoral por defender essa bandeira? Não. Há um debate sobre liberdade de opinião, de expressão, e ao mesmo tempo se vê isso como uma fake news antidemocrática, contra a democracia, o que sugeriria ações contra quem está fazendo. Não, o artigo 5º está em vigor. O artigo 5º da Constituição está em vigor. Alguns de respeito, mas está em vigor. Eu posso me posicionar, independentemente de ser parlamentar e ter imunidade de deputado estadual. Eu posso me posicionar. Eu não estou acusando quem quer que seja de crime. Eu estou falando algo que é público e notório da população brasileira. Teve o hacker que invadiu o sistema eleitoral, tem o inquérito da Polícia Federal, como o próprio Superior Tribunal Eleitoral fez a investigação lá atrás e solicitou para que a polícia fizesse a investigação. Então isso não sou eu que estou falando, são as provas concretas. Então o nosso sistema, no meu entendimento, e eu tenho essa
opinião, não é seguro. Deputado, com voto impresso ou sem voto impresso, se Deus quiser, vai ter eleições em 2022 para presidente. Como é que você está debatendo isso aqui na Paraíba? Alguns líderes políticos aqui no estado ligados ao presidente Jair Bolsonaro disseram que a chapa a ser composta aqui não pode aceitar lideranças ou integrantes que votem outros candidatos a presidente. Você apresentou ali uma postura um pouco mais diferenciada, mais aberta. Qual é a fórmula que vai ser adotada aqui na Paraíba? Uma chapa exclusiva de quem vota somente em Bolsonaro para presidente ou tem janela aberta aí para outros candidatos? O candidato majoritário, ele não vai poder só contar com o apoio do presidente da República. Isso aí é óbvio aqui na Paraíba. A gente sabe diferenciar. Agora, eu também não vou querer fazer acordo com partidos socialistas radicais. A exemplo do PT, do PCdoB, do PSOL. Então, esses partidos não tem como a gente fazer nenhum tipo de composição. Os demais partidos que queiram compor na oposição para derrotar e libertar a nossa Paraíba do socialismo, nós estaremos de braços abertos sem nenhum problema. O PSDB de Cássio Cunha Lima, de Pedro Cunha Lima, por exemplo, que deu uma coletiva dizendo que vai votar em Romero. E ele já nesse final de semana já recebe um presidenciável, que é o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que chega sexta-feira à noite em Campina Grande, dorme em Campina e tem uma agenda ali em Campina e aqui em João Pessoa. Está dentro da sua lista de aceitação para indicar a chapa? Até porque o PSDB tem hoje 2 deputados, está na nossa base, são nossos liderados lá na Casa do Povo, está conosco na oposição ao governo João Azevedo. Obviamente tem que saber separar o que acontece aqui do que acontece em Brasília. Já o PSDB nacional é totalmente contrário às nossas ideias contra o presidente, então a gente tem que saber distinguir. Deputado, o senhor não está sozinho nessa tese não, deputado? Porque o deputado Valber Virgulino, o apresentador Nilvan Ferreira, me parece ter uma visão mais estreita em relação a isso. Como eu lhe falei, artigo 5º da Constituição. Cada um pode opinar. Essa é a minha ideia e eu não vou mudar porque quem quer que seja. Você acha que pode haver um racha entre vocês em relação a isso? Não pode não, até porque todos nós sabemos que temos que nos unir para levarmos a Paraíba e dar à população do Estado um governo melhor. Quando é que vocês vão afunilar esse debate? Ainda tem muito tempo, porque as convenções só acontecem no próximo ano. A gente sabe nem como vai ficar as regras ainda. Tem até o início de outubro. Então tem muito tempo para debater e fazer o que for melhor para o povo paraibano. De fato, não o que se fala e o que se faz do contrário. O presidente Jair Bolsonaro está com a agenda marcada aqui para Paraíba, né? Visitar ali o canal AK1 Araçagi, inauguração da barragem do Retiro, enfim. E ele, em entrevista aqui ao Sistema Arapuã, também falou na necessidade de uma certa polarização, né, aqui na Paraíba na disputa pelo governo, naturalmente associada à disputa presidencial. Você tem recebido informações por parte do presidente do que é que ele quer realmente aqui na Paraíba em relação à composição de chapa? Ele está deixando claro o seu posicionamento, sabe que vai enfrentar o Partido dos Trabalhadores, que governou por 4 eleições consecutivas no nosso país e deixou um caos, onde tudo que acontece querem colocar a culpa para o presidente. Então ele sabe das dificuldades, principalmente no Nordeste. Então vamos trabalhar duro para que o próximo ano a população entenda quem de fato luta por ela. E o presidente da República, sem dúvida nenhuma, esperamos que saia vitorioso aqui no estado da Paraíba. Se ele bater na mesa e disser assim, não, vamos fazer uma composição exclusiva de quem vota somente em Bolsonaro, você entra nessa... Claro, o presidente é a nossa liderança política, ele está lá em Brasília e sabe o que é melhor para o nosso país. Então, se ele fizer essa questão, nós iremos fechar a questão também e seguir as orientações do presidente. Você pode ser chamado, deputado, para poder, assim, se for o caso, se a base bolsonarista aqui na Paraíba precisar, se sacrifica a sua candidatura a deputado federal ou a reeleição para ser candidato a disputar o governo? Como eu sempre falei, estou à disposição do povo paraibano. Agora, no momento, a maioria dos nossos apoiadores de Brasília aqui querem que a gente dispute uma vaga na Câmara Federal. Não está nada decidido ainda porque ainda falta acontecer muita coisa. Questão de partido, viabilidade eleitoral, para que possamos, enfim, ter mais força para defender o povo paraibano. Porque, meu grande Luiz Torres, essa pandemia prejudicou muito toda a população mundial e aqui na Paraíba, infelizmente, não tivemos uma resposta à altura por parte do senhor governador, que não utilizou os recursos para salvar vidas no nosso entendimento, não fez os leitos suficientes, não abaixou os impostos. Obviamente que eu não quero que o governador zere, como o presidente zerou os impostos com relação ao combustível. A Paraíba tem que ter arrecadação, isso é óbvio, mas poderia dar a sua contribuição. Isso não foi feito. Inclusive agora,
está taxando a energia solar. Eu fui na casa de vários consumidores que investiram em energia solar e, infelizmente, o governador agora está cobrando de quem produz energia, a sua própria energia solar. O sol vem, o pessoal compra equipamento, aí ele está cobrando ICMS. Isso é muito difícil, é muito ruim para o estado da Paraíba, porque vai dificultar a nossa tomada do crescimento na economia. O pessoal não vai querer mais comprar porque vai pagar mais impostos, não vai querer. Você acha que a esquerda aqui na Paraíba, ela terá ali vários palanques e para vocês independe isso? Vocês têm receio de enfrentar aí nas urnas Veneziano, João Azevedo, o próprio ex-governador Ricardo Coutinho? Como é que vocês estão olhando para seus possíveis adversários aqui no estado? Não temos nenhum receio com relação a isso, porque a população vai saber. Eu estou muito feliz, Luiz, porque a população está entendendo o que está acontecendo no campo político, está entendendo quem defende a nossa pátria, quem defende o nosso estado. Então, fico muito tranquilo que a eleição do ano que vem vai ser uma verdadeira libertação. Deputado, a gente acompanhou recentemente, até passei aqui, uma disputa sua, na verdade, uma discussão muito forte com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Você o chamou de covarde, de autoritário, e o presidente ali revidou com a nota de repúdio dos deputados e até ameaçando levá-lo ao Conselho de Ética. Como é que o senhor está pensando? O senhor está com medo de perder o mandato por causa desse debate lá com o presidente da Assembleia? Deixa eu lhe dar só um tempinho para responder sobre isso e mandar um recado para o nosso telespectador aqui que está acompanhando o Rede Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que anda a sua situação com os órgãos de proteção ao crédito? Estou falando do SPC, do Serasa. Teu CPF e CNPJ, ele está negativado? Pois eu tenho uma empresa para te indicar que vai resolver todos os teus problemas aí. Estou falando da Solve Soluções Financeiras, que é uma empresa especializada em negativações indevidas e trabalha aí de forma simples, rápida e, claro, dentro da lei. Com a Solve, você limpa seu nome antes mesmo de você pagar suas dívidas. Essa é a grande notícia. Porque a dica é o seguinte, falando em consumidor, de pessoa física e jurídica, a estimação é de que a estimativa é de que 70% das inscrições realizadas no SPC e no Serasa, elas têm sido feitas de forma inapropriada. Isso mesmo, o nome está lá, mas não deveria estar. E a Solve Soluções tem exatamente aí a oportunidade de analisar a tua situação e, sem compromisso, dar aí um resultado para isso. Ele tem uma equipe de profissionais especialistas que certamente encontrarão a melhor saída para restabelecer a sua saúde financeira. Atenção para o endereço e contato. A Solve fica localizada ali na Avenida Ministro José Américo de Almeida, número 340, na sala 404 do empresarial Benício de Carvalho, no bairro da Torre, aqui na capital. Eles atendem de 8 da manhã até as 18 horas. E você pode ligar, né, para colocar aí seu caso na mão deles. O número é o 9982 0043, 9982 0043, ou vai lá no Instagram da Solve Soluções, está aqui registrado, Solve Soluções Financeiras, e aí você entra em contato e consegue resolver sua situação, ok? Vamos voltar aqui com o deputado Cabo Gilberto. Deixei uma pergunta no ar sobre essa pendenga dele com o deputado Adriano Galdino, mas eu vou lhe dar ainda um minutinho para a gente ir rapidinho para o intervalo comercial e voltar aqui com Rede Verdade.